A areia ao nosso redor é o mais humilde de todos os minerais. No entanto, depois do ar e da água, a areia é o recurso natural mais consumido na Terra. Derretida e moldada em diferentes formas, a areia interconecta-se com a nossa vida diária de maneira que não a conhecemos, desde estradas pavimentadas, canteiro de obras, a tela do nosso computador, o telescópio espacial Hubble e a grande pirâmide de Gizé. Todos são feitos de areia. Mas a areia é mais do que objetos e edifícios. A areia também é uma fonte de dióxido de silício, um mineral encontrado no vinho que bebemos, no papel em que escrevemos e nos alimentos desidratados que comemos. É um mineral que faz parte da pasta de dente, cosméticos e etc. Ao mesmo tempo, a areia é uma fonte de minerais estratégicos, como a sílica, o tório, o titânio e o urânio. Sem esses materiais básicos, cartões de crédito, caixas eletrônicos e até mesmo certos plásticos e ligas metálicas não existiriam. A areia é essencial para a inovação. É o ingrediente silencioso da civilização humana. E mais incrível quanto possa parecer, nós estamos ficando sem ele. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A areia tem sido usada para a construção desde a antiguidade. Só com o advento da industrialização moderna mundial é que as indústrias começaram a aproveitar todo o potencial da areia em uma escala colossal. Quando misturada com cimento e barras de aço, a areia se torna concreto armado, um material que revolucionou a construção. Sua força, flexibilidade e o baixo custo transformaram o concreto em um material essencial. Ao longo do século XX, o concreto reforçado esculpiu os contornos das paisagens urbanas. Nos dias atuais, pelo menos 2/3 de todos os edifícios do planeta são feitos de concreto armado. O próprio concreto é feito de 2/3 de areia. As quantidades usadas são difíceis de compreender. Uma casa média, por exemplo, usa 200 toneladas de areia, enquanto um grande edifício usa 3.000 toneladas. Cada quilômetro de rodovia usa 30.000 toneladas de areia, e ao construir algo enorme como uma barragem hidrelétrica ou uma usina nuclear, a soma pode chegar em dezenas de milhões. Para ter uma ideia, entre 2011 e 2013, a China consumiu cerca de 6,6 gigatoneladas de concreto, números que superam o que os Estados Unidos utilizaram em todo o século XX. Enquanto isso, novos megaprojetos estão sendo construídos em todo o mundo. As cidades estão se tornando maiores e a população mundial chegará a 10 bilhões em 2060. A urbanização está se acelerando e a necessidade de edifícios eletrônicos e infraestrutura crescerá de acordo. A demanda global por areia vai aumentar de forma constante, porém, essa areia tem que vir de algum lugar. No passado, a areia usada na construção vinha de pedreiras e rios regionais, mas essas fontes agora estão quase esgotadas. Portanto, hoje, grande parte da areia usada na construção vem do mar. O que acontece é que o cargueiro vai para o mar e bombeia a areia do fundo do oceano. Inicialmente, isso era feito nos rios, mas ao perceber que a dragagem de areia de rios levava a mais inundações, os navios foram enviados para alto mar. O Mar do Norte é particularmente rica em areia de alta qualidade, mas as frotas de dragas se movem em todo o mundo, no que é agora uma indústria multibilionária. Isso tem todos os tipos de riscos ambientais para o ecossistema marinho. Mas a areia marítima por si só é salgada, o que não combina com o cimento. Então, para usar a areia marítima, ela antes precisa ser lavada com água doce, o que produz mais uma complicação ao longo prazo. Agora, nada disso seria um problema senão pelo fato de que a areia é basicamente não reabastecível. A composição da areia é um processo que leva séculos, se não milênios. O que acontece é que o tempo e o clima desgastam as montanhas. Grandes rochas se quebram em pedaços menores e,
eventualmente, se fragmentam em pedras. Essas pedras são constantemente esmagadas e polidas em pedaços minúsculos e, eventualmente, alcança rios e deltas. O problema é quando os países constroem represas para aproveitar a energia hidrelétrica dos rios. Globalmente, existem cerca de 845 mil barragens. Essas represas não retêm apenas água, como também represam a areia. Metade da areia que algum dia poderia chegar ao mar permanece presa. A areia sobre a qual a civilização é construída não está sendo reabastecida pelas forças da natureza. Agora, o conhecimento comum nos diz que nosso planeta é coberto de areia. A Península Árabe e o deserto do Saara são exemplos principais. Na verdade, a areia é a única coisa que temos em abundância. Ou pelo menos, é o que parece. Entretanto, a areia do deserto é o tipo errado de areia. Em seu livro O Mundo em um Grão, Vincent Spicer explica que os grãos do deserto são redondos. Foram polidos pelo vento e pelo tempo, tão profundamente que não se juntam para formar concreto durável. Para qualquer projeto de construção, seja uma ilha artificial ou um hospital, os grãos de areia precisam ter bordas ásperas para que eles fiquem juntos. A areia dos rios, bancos, várzeas, lagos, praias e do mar profundo tem bordas ásperas, que tornam-os perfeitos para o uso industrial. A areia do deserto tem as propriedades erradas e, portanto, é considerada inútil. Isso explica porque os Emirados Árabes Unidos importam areia da Austrália, ou porque a Arábia Saudita importa da Escócia, ou porque o Egito importa areia da Índia. Vender areia para um árabe é o auge da ironia. Hoje, as cidades estão sendo construídas em escala e ritmo nunca visto antes na história humana. E mais nações estão reconhecendo a areia marítima como um recurso finito, como qualquer outro. A cadeia de abastecimento não é infinita, como se acreditava anteriormente. O que se passa em Singapura fornece um vislumbre do futuro. O Estado trata a areia como um recurso estratégico, estocando-a em grandes quantidades e mantendo-a como reserva, algo que é comparável ao estoque estratégico de petróleo e gás. Nas últimas 3 décadas, assistiu-se a um boom na construção em Singapura. A população quase duplicou. Essa expansão urbana e terrestre exauriu os depósitos de areia de Singapura, incluindo o fundo do mar. Desde então, o Estado voltou-se para as reservas de seus vizinhos para manter o nível de seu crescimento. No entanto, a areia é um dos mais dinâmicos minerais. Quando você tira das profundezas do oceano, a gravidade do mar vai compensar a redução, movendo grãos de areia de altitudes mais elevadas, mesmo em longas distâncias. Isso significa que as costas marítimas de todo o mundo estão diminuindo de tamanho. Para nações marítimas ou ilhas, isso é uma complicação de longo prazo, especialmente ao levar em consideração a elevação do nível do mar. Então, nas últimas 3 décadas, quando Singapura importou areia de seus vizinhos, algumas pequenas ilhas começaram a desaparecer do mar da China Meridional. A Indonésia, por exemplo, perdeu 25 ilhas ao exportar areia para Singapura, que por sua vez resultou em um debate na demarcação das fronteiras entre legisladores indonésios e singapurenses. Em 1997, a situação declinou de tal forma que a Malásia parou de vender areia para Singapura. Indonésia e Camboja seguiram o exemplo em 2007, e o Vietnã impôs uma proibição da areia em 2009. Singapura ainda consegue usar empresas de fachada, mas o calvário mostra que a crescente escassez está transformando a areia em um recurso estratégico. Armazenar areia pode se tornar uma nova prática em um futuro próximo. Agora, se você quiser aprender mais sobre as propriedades da areia e como ela molda a civilização moderna, dê uma olhada no livro O Mundo em um Grão por Vincent Spicer. É um livro emocionante sobre esse recurso que é praticamente esquecido. Entretanto, em grande escala, como o desaparecimento das ilhas do mar da China Meridional, as mudanças das fronteiras marítimas internacionais mudam ou são obrigadas a mudar.
muito parecido com as ilhas artificiais de Pequim, que estão expandindo os limites da marinha chinesa. O desaparecimento das ilhas reduzem a autoridade do país. O exemplo mais extremo é encontrado na Índia, onde a infame máfia da areia está entre os sindicatos criminosos mais poderosos do país. A polícia indiana está usando drones para combater a máfia da areia e deter os locais de mineração ilegal. Mas é uma batalha que parece não ter fim. A máfia da areia está profundamente ligada à indústria da construção em todo o país, com bala na agulha e aparato político. O que está acontecendo na Índia, em Singapura e nos Emirados Árabes Unidos é uma manifestação de uma lenta crise em construção que demonstra a chegada de disputas pela areia. Há fortes evidências científicas que sugerem que a areia está se tornando cada vez mais escassa em muitas partes do mundo. E quando o recurso estratégico torna-se finito, torna-se também um catalisador estratégico para as disputas geopolíticas, assim como o petróleo bruto e o gás natural. Afinal de contas, o conflito muitas vezes está enraizado na competição por recursos naturais. A menos que algo mude, a crise da areia promoverá continuamente disputas, enquanto prejudicam o meio ambiente. Recursos finitos criam conflitos infinitos. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.